Se você prestar um pouco de atenção, se você se debruçar um pouco sobre a história, você verá que ao longo do tempo, todos os regimes autoritários, ditatoriais, sempre tiveram uma sedução muito grande para controlar a vida, para controlar o viver. Lembram do que aconteceu, da conversa com os 3 reis magos que queriam saber, quando um rei queria saber do menino que nasceu? Ao longo do tempo, todos os tiranos sempre tiveram esta sedução. No governo da Alemanha nazista havia um prêmio para as mães. Na China comunista havia a estratégia do filho único. Na União Soviética, do mesmo modo, na Coreia, em todos os lugares onde há regimes ditatoriais, um dos principais elementos que o governo quer controlar é a vida das pessoas. É inerente. E isso é um dos pontos que une o nazifascismo, que une o comunismo, o nazismo e o fascismo. Eles têm uma necessidade de controlar a vida, tirando-a de um ato de criação divina para transformá-la em algo que eles possam controlar. A nossa história, a história da humanidade, é marcada por um julgamento de 1983, o célebre caso Roe versus Wade, lá nos Estados Unidos, que definiu uma série de parâmetros sobre o processo de interrupção de gravidez. Isso aconteceu, serviu para balizar durante muito tempo as medidas em favor da liberação do assassinato de nascituros. Acontece que ao longo do tempo também mudou a compreensão sobre a concepção e sobre o início da vida. As informações que se tinha lá em 73 são muito distintas das informações que se tem hoje, ao ponto da própria Suprema Corte lá dos Estados Unidos estar prestes a derrubar Roe versus Wade e deixar que os estados legislem sobre essa questão de acordo com as suas peculiaridades culturais, sociais, seus usos, seus costumes e suas normas de comportamento. Assim, o que nós temos hoje é uma nova realidade em decorrência de novas descobertas, pesquisas e estudos neurológicos. E vários países estão reformulando suas políticas de interrupção de gravidez por conta dessas novas descobertas. Mas sempre existe o mas. Em outros países existe uma busca de supressão da vida comandada por grupos geralmente de esquerda. O episódio mais recente aconteceu aqui na Colômbia. Faz tempo que eles tentam aprovar essa mudança de legislação via Congresso. Como não conseguiram, optaram por apresentar a demanda para a Suprema Corte. E aquilo que a gente já sabe, sempre é mais fácil seduzir, subornar, convencer, pagar ministros em um número reduzido do que você tratar de convencer um conjunto de parlamentares que terão em pouco tempo de se submeter novamente ao escrutínio do voto. Portanto, o que aconteceu lá foi apenas um truque, um atalho. Mas você dirá, Alfredo, isso não diz respeito à nossa realidade. Aí é que você se engana. Entre os candidatos que estarão buscando o seu voto, o nosso voto, o Lula é um que se declara fielmente adepto da tese da liberação do aborto. Ele nunca escondeu isso. Basta observar
que nas manifestações de regozijo pós-aprovação lá na Colômbia, a esquerdalhada como um todo saiu aplaudindo e dizendo que era um caminho a ser perseguido aqui no Brasil. Nunca se esqueça que a esquerda é camaleônica, ela se esconde, mas também se revela. Serão esses mesmos aborteiros de agora que depois irão para as igrejas. Por isso que eu digo que é inconcebível um cristão se apresentar e se assumir como sendo de esquerda. Vou repetir para que fique bem claro para você. Não existe nenhuma justificativa para alguém que seja cristão ser defensor ou eleitor de alguém de esquerda. Não há nenhuma razão. A interrupção da gravidez, o assassinato de crianças, o assassinato de nascituros, a transformação de um nascituro num feto descartável, num ente descartável, é inerente à esquerda e é inconcebível com a fé. Mas a reação foi tão grande que resolveram apagar o post, mas o post é eterno. Então fica o alerta. É preciso sim ter essa visão muito clara de que a esquerda está trabalhando, está tramando para implantar também essa alternativa de interrupção da gravidez aqui no Brasil. E talvez possam se valer, inclusive, dessa via judicial. Nesse sentido, cresce também de importância o fato de que o próximo presidente da República irá indicar mais 2 ministros para a Suprema Corte. Imagina o Larápio ou o Moro indicando mais 2 abortistas para comporem a Suprema Corte. Estará pronto o cenário para aprovar qualquer tipo de liberação desse crime contra o ser humano. Então eu quero alertar as pessoas que, em face do que está acontecendo, que as pessoas se posicionem. Mas não esperem posicionamento, por exemplo, do Bergoglio. O Bergoglio sempre apoiou a tese do assassinato de crianças, tanto assim que não se manifestou quando isso ocorreu na Argentina. Observem bem como nós precisamos ter clareza e compreender o que realmente está em jogo. Enquanto lá nos Estados Unidos se trabalha, se tem a expectativa de reformular a decisão de Roe versus Wade, aqui na periferia, dominada pela China, pelo Irã e pela Rússia, eles querem avançar no controle sobre a vida, porque esse sempre foi o verdadeiro objetivo de regimes nazistas, fascistas e comunistas. Para eles, ter o direito de controlar a vida desde o seu ato de concepção faz parte da insanidade, da estupidez e do modo de priorizar a negação da vida. Antes de encerrar, quero pedir, reiterar e falar para que você, se você concordar com esse nosso vídeo, que você o compartilhe em suas redes sociais. É muito importante para nós que tenhamos essa possibilidade permanentemente de ampliar a interação com cada um de vocês. Em outro aspecto, quero lembrá-lo que todos os dias, às 7 horas da manhã, nós temos o nosso Na Hora do Café, o mais amplo noticiário de tudo o que acontece no mundo e que você não encontra na velha mídia, de segunda a sexta, às 7 da manhã, no canal de Brasília. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.